A paz do Senhor, irmãos. Nesse momento estaremos fazendo o resumo da lição de número 6, a ser ministrada no dia 10 de fevereiro de 2019. O título da lição é Enfrentando os Traumas da Vida. Trauma. Trauma é uma experiência emocional desagradável e de tal intensidade que deixa uma marca duradoura na mente do indivíduo. Os psiquiatras acreditam que as experiências traumáticas elas ocorrem geralmente na infância e, às vezes, as manifestações dos seus sintomas são posteriores. Experiências emocionais ocorrem na infância de qualquer pessoa e certamente produzirão efeitos na personalidade adulta. O estudo desses traumas ocorridos na infância desempenha importante papel no tratamento psiquiátrico que se dispensa às pessoas emocionalmente doentes. Alguns versículos bíblicos que nos ajudam a vencer os traumas da vida. Primeiro, Mateus 11, 28. Segundo, João 16, 33. Terceiro, Romanos 8, 28. Quarto, 1 Coríntios 15, 37. Quinto, Filipenses 4, 13. Sexto, 2 Tessalonicenses 3, 3. Sétimo, 2 Timóteo 4, 18. Oitavo, 1 João 4, 4. Nono, Salmo 27, 1. E décimo, Salmo 33, 20 a 22. Uma pensadora chamada Carla Moreno disse o seguinte: grandes tristezas podem vir com grandes feridas ou com grandes superações. A parte injusta é que isso depende de quem as carrega e não de quem as causou. O nosso textuário diz: invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Salmos 118, 5. Esse versículo, na Nova Versão Internacional, diz assim: na minha angústia, clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. A verdade aplicada diz assim: após acontecimentos intensamente traumáticos, precisamos permanecer confiando no amor e cuidado do Senhor para alcançarmos o necessário equilíbrio. Irmãos e irmãs, Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Objetivos da lição: primeiro, ensinar como ocorre o TEPT. Segundo, mostrar a seriedade desta enfermidade. Terceiro, revelar que nem todo trauma causa o estresse pós-traumático. Os textos de referência encontram-se em Salmos 22, 1, 5, 11, 20, 21 e 22. Irmãos e irmãs, o Salmo 22, ele fala tanto da situação vivenciada pelo rei Davi, como pelo princípio hermenêutico da dupla referência. Ele faz uma referência profética ao que iria acontecer ao Messias, como podemos constatar comparando os seguintes versículos. Primeiro, Salmo 22, 1 com Mateus 27, 35. Segundo, Salmo 22, 7 com Mateus 27, 39. Terceiro, Salmo 22, 8 com Mateus 27, 43. Quarto, Salmo 22, 18 com Mateus 27, 35. E, quinto, Salmo 22, 22, com Hebreus 2, 12. O salmista estava traumatizado, sentindo-se sozinho e aflito, devido às perseguições que sofria através dos seus inimigos, cujas atitudes ele comparava com a de animais selvagens. Diante disso, derramou-se perante o Senhor, e na medida em que desabafava, lembrou-se da sua pequenez, comparada à grandeza de Deus, mas que, apesar disso,
O Senhor, pela sua infinita misericórdia, sempre socorre ao quebrantado e humilde de coração. No fim, ele encerra a sua oração com a certeza de que Deus já lhe tinha dado a vitória. Introdução. Nesta lição, estudaremos um transtorno que durante algum tempo era visto como uma enfermidade que afetava apenas os veteranos de guerra. O transtorno do estresse pós-traumático, TEPT. É sempre bom lembrar a definição na área psicológica do termo transtorno. Transtorno é algo que provoca um desarranjo, uma desordem na área psíquica do indivíduo. São distúrbios relacionados a uma resposta de medo ou ansiedade, ativada em uma situação em que não é necessária, ou durante um período mais prolongado do que o necessário. Ponto 1. Vivendo com o TEPT. Todos, em algum momento da vida, passam por uma situação de medo. Mas, em casos de TEPT, o medo toma conta da situação, como se tivesse vida própria. Nessas circunstâncias, o medo dura mais tempo, atrapalhando a vida diariamente. Sigmund Freud, médico, neurologista, criador da psicanálise, nascido em 1856, disse: quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Augusto George Cury, mais conhecido como Augusto Cury, nascido em 1958, doutor em psicanálise, professor, escritor brasileiro e médico psiquiatra, disse: construí amigos, enfrentei derrotas, venci obstáculos, bati na porta da vida e disse-lhe: não tenho medo de vivê-la. 1.1 Como vive o portador do TEPT? O TEPT é um distúrbio da ansiedade caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais que normalmente eles vêm em decorrência do fato do portador ter sido vítima ou testemunha de atos violentos ou de situações traumáticas, que, em geral, representaram ameaça à sua vida ou à vida de terceiros. Após determinado tempo, meses ou até mesmo anos, ele revive o episódio, como se estivesse ocorrendo naquele mesmo momento, sentindo a mesma dor e sofrimento. Essa recordação, conhecida como revivescência, desencadeia alterações neurofisiológicas e mentais. 1.2 O perigo do suicídio. Existem casos em que o TEPT passam a ser crônicos e o portador, por não conseguir conviver com tal situação, pode pensar em até tirar a sua própria vida. Irmãos e irmãs, além do tratamento psicológico e psiquiátrico, é de grande valia o exemplo de Jó, que passou pelos seguintes traumas. Primeiro, roubaram os seus bois e jumentas e mataram seus servos. Jó 1:15. Segundo, um raio queimou suas ovelhas e os seus pastores. Jó 1:16. Terceiro, roubaram os seus camelos e mataram os servos. Jó 1:17. Quarto, um vendaval derrubou a casa onde todos os seus filhos estavam e os matou. Jó 1:19. Quinto, teve o seu corpo tomado de tumores malignos. Jó 2:7. Sexto, recebeu conselho de morte espiritual e física por parte da sua mulher. Jó 2:9. E sétimo, foi acusado de pecado pelos amigos. Jó 11:14. Apesar disso tudo, ele nunca perdeu o temor a Deus, conforme
o capítulo 1, versículo 21, e o capítulo 2, versículo 10. E a confiança no Todo-Poderoso, conforme o capítulo 19, versículo 25. E aí, irmãos, ele teve um maravilhoso encontro com Deus, de acordo com o capítulo de 38 a 41, em que ele viu com clareza a sua insignificância diante do Criador. E como diz Oséias 6,3, ele aprofundou o seu conhecimento de Deus. E conforme 1 Pedro 5,6, se humilhou diante da potente mão de Deus. E, de acordo com o capítulo 42, versículos de 1 a 6, ele foi completamente restaurado enquanto orava pelos seus amigos. Capítulo 42, verso 10. 1.3. O TEPT é uma realidade comum. Segundo o nosso comentarista, 8% da população será atingida pelo TEPT, que também pode aparecer em pessoas que, apesar de não passar por eventos violentos, mas que tem ou teve graves doenças, passou por intervenções cirúrgicas de alto risco ou tem sentimento de culpa. Nesses casos, é bom lembrar o que diz o Salmo 103:3. É Ele que perdoa as tuas faltas e sara as tuas enfermidades. O TEPT não é brincadeira. Infelizmente, pessoas agem de maneira jocosa em relação ao TEPT. Este comportamento é bastante irresponsável, pois irá produzir uma percepção equivocada acerca de algo realmente sério. Item 2.1. Identificando o melhor tratamento. Assim como os traumas são acontecimentos individuais, o seu tratamento também é personalizado. É perigoso achar que se um determinado procedimento ou medicamento foi benéfico para um determinado caso, isso automaticamente vai servir em todos os outros casos. Daí a importância da consulta a um especialista. Irmãos e irmãs, é certo que Deus cura tudo, mas os métodos que Ele usa são variados. Basta lembrar, por exemplo, as diversas formas que o Senhor Jesus usou para realizar os seus milagres. Quem sabe se é através do uso dos recursos médicos deixados por Deus aos homens que Ele vai operar. 2.2. A enfermidade não incapacita. Um dos maiores erros que se pode cometer no tratamento do TEPT é achar que o portador deve se abster das atividades diárias por estar supostamente incapacitado. Muito pelo contrário. Estar ativo contribui em muito para o tratamento desse transtorno, principalmente na obra de Deus. 1 Coríntios 12:25. O filósofo francês François-Marie Arouet, que nasceu em 1694, mais conhecido pelo pseudônimo de Voltaire, disse: o trabalho poupa-nos de 3 grandes males: tédio, vício e necessidade. 2.3. Olhando o TEPT com seriedade. A família e a igreja pode e deve exercer um papel de suma importância para, se não evitar, mas pelo menos diminuir os fatores que podem traumatizar o indivíduo, principalmente crianças e adolescentes, promovendo um ambiente de paz e harmonia e combatendo todos os tipos de preconceito. Gálatas 4:28. Item 3. Nem todo trauma leva ao TEPT. A identificação de um evento traumático que tenha ocorrido, causando ameaça ao indivíduo ou a uma pessoa querida, onde o mesmo se viu impotente em esboçar uma reação, pode ser visto como um alerta do quadro do transtorno pós-traumático.
Entretanto, é bom que fique claro que nem todos os que passam por um momento traumático irão desenvolver o TEPT. 3.1 Confirmando o TEPT. Os sintomas podem manifestar-se em qualquer faixa de idade e levar meses ou até mesmo anos para aparecer. Eles costumam ser agrupados em 3 categorias. Primeira, reexperiência traumática, ou seja, periódicas lembranças do trauma vivenciado. Segundo, isolamento social. A pessoa foge de tudo que possa reavivar as lembranças dolorosas do trauma. Terceiro, intensa atividade psíquica e psicomotora, taquicardia, sudorese, tonturas, dor de cabeça, distúrbios do sono, dificuldade de concentração, irritabilidade e hipervigilância. Irmãos e irmãs, os seguintes textos podem ajudar o portador do TEPT. Primeiro, Jeremias 3, de 19 a 23. Segundo, 2 Coríntios 5, 17. Terceiro, Filipenses 4, 8 e 9. Quarto, 1 Pedro 5, 7. E quinto, Apocalipse 21, 4. 3.2 Alterações provocadas pelo TEPT. O portador de TEPT normalmente apresenta significativas alterações hormonais, inclusive naqueles ligados às atividades sexuais, e em exames de hipófise da tireoide, além da polissonografia. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5:21: examinai tudo, retende o bem. 3.3 Práticas para diminuir os sintomas. Nesse ponto, vamos recordar os 10 mandamentos do tratamento das enfermidades da alma em geral. Primeiro, oração. Segundo, leitura e meditação na Palavra de Deus. Terceiro, tratamento psicológico. Quarto, tratamento medicamentoso indicado por profissional competente. Quinto, alimentação saudável. Sexto, atividade física. Sétimo, atividade recreativa, isto é, lazer. Oitavo, trabalho secular. Nono, trabalho na igreja. E décimo, convivência familiar e social. Conclusão: cada membro do corpo de Cristo precisa ter consciência da importância de assumir a responsabilidade de amar e estar atento e cuidar do outro. O Espírito Santo nos concede a capacitação necessária para sermos fonte de bênçãos na vida do próximo. Romanos 15:1, Gálatas 6:2. Nesse ponto, irmãos e irmãs, estamos encerrando o breve resumo dessa 6ª lição. Quero mais uma vez agradecer aos irmãos que têm nos acompanhado, têm se inscrito no canal, têm deixado o seu joinha, têm feito os comentários muito estimulantes. Eu e todos nós que estamos trabalhando nesse projeto queremos agradecer do fundo do nosso coração. Que Deus continue abençoando a todos nós e a paz do Senhor.